Olá, telespectadores da TV UFSC, está no ar mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre o cinema catarinense, cinema nacional, e para isso recebemos Eduardo Parides. Ele foi o diretor dos curta-metragem Novembrada e também do Desterro. Esses dois filmes somam 4 Quiquitos para o estado de Santa Catarina, Quiquitos, que é o prêmio do Festival de Gramado de Cinema. Eduardo, prazer recebê-lo no UFSC Entrevista, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eduardo, vamos começar falando sobre a sua carreira. Você não começou direto no cinema, você antes de ser cineasta é jornalista. Na verdade, eu acho que eu sou um... Eu não consigo me definir, sabe? Eu realmente, meu viés, assim, a minha vida se encaminhou para o jornalismo e para o cinema, mas eu sou uma pessoa absolutamente aberta, entende? Eu acho que o que vale é a sobrevivência com dignidade. Então, se tiver que fazer qualquer coisa que esteja ao meu alcance e que seja digno, não tem problema. Mas a minha vida ela foi pautada. Eu comecei em 74, em Curitiba, como repórter fotográfico do jornal Diário do Paraná. Em 74, eu tinha 10 anos do golpe militar de 64. Eu ainda peguei mais 11 pela frente nas redações dos jornais. E foi, eu acho que uma geração que viveu um mundo em ebulição. Tudo que estava acontecendo, na própria ditadura aqui, mas a fermentação cultural que havia no Brasil e no mundo, nas artes, na cultura, a influência do rock, a influência do teatro de vanguarda, do cinema novo, enfim, tantas coisas acontecendo, modificando as artes, os conceitos, os padrões, os comportamentos, foi acho que assim, de uma riqueza muito grande. E eu peguei uma escola de um jornalismo investigativo que eu acho que foi também se decompondo com o tempo. Eu fiquei, logo depois que eu descobri a fotografia assim, como uma primeira grande paixão da minha vida, e falo isso de uma forma até assim, não metafórica, porque a minha mãe ia me acordar em Curitiba para ir para a aula às 6 da manhã, e ela chegava no meu quarto, a cama estava intacta, ela sabia que eu tinha passado a madrugada no laboratório PB que eu tinha montado, puxando, ficava revelando fotografia, ampliando, fazendo cortes aqui. Então foi a primeira paixão que me seduziu assim, realmente foi a fotografia. E depois foi a palavra, e depois a palavra. Eu acho que foi esse encontro da imagem com a palavra, cara, entende, que foi o que me levou para o cinema. Você falou ali do jornalismo investigativo se decompondo. Você pode explicar um pouco mais o que você quis dizer com isso? Eu vejo que hoje em dia as matérias, que era, por exemplo, os jornais locais mesmo, que eram estaduais, sem demérito algum, não é nenhuma crítica destrutiva, mas eles se apoiam muito em matérias de textos curtos, em matérias que vêm por agências, que hoje em dia a instantaneidade é uma coisa, é um fato, né? Essa tecnologia que está aí hoje, e o que a gente vê assim, que aquele jornalismo em que, por exemplo, eu fiz reportagens, vou citar um exemplo para o Jornal Estado, uma reportagem chamada O Mercado da Fé. Eu me infiltrei uma semana em cada uma das religiões para ver o que rolava de dinheiro, de comércio por trás de cada religião. Então eu me envolvi com os Hare Krishna, com o Santo Daime, com a Umbanda, com a Quimbanda, com os mormons, com os presbiterianos, com os protestantes, com a Igreja Católica, com os espíritas, com todas elas, para ver o que realmente... Foram 3 meses, hoje dificilmente de trabalho de jornalismo investigativo. Eu fiz denúncias aqui, trabalhei em Santa Catarina, eu cheguei em 1980 e fui trabalhar no Jornal Estado. E peguei uma geração belíssima de grandes companheiros, a redação é uma coisa que faz parte, vai fazer parte da minha memória afetiva, porque era aquele conjunto de mesas assim espalhadas, onde se fumava dentro da redação e tinha só máquinas de datilografia. Então eu me lembro que eu sentava próximo do Moacir Pereira e às vezes eu pegava, já tinha assim a minha mesa cercada de laudas amassadas, e eu não conseguia acertar o lead, mas de repente eu via o Moacir, que escrevia muito rápido, aquilo parece que me contaminava assim, e dali a pouco a redação inteira ali por 6, 7 da tarde, no horário de fechamento das matérias ali,
Era, cara, aquilo era uma sinfonia, aos meus ouvidos aquilo era o som que se perdeu, cara. Foi um som que realmente, com a transformação para essa nova fase digital aí das redações, que é tudo silencioso, mudo, asséptico. Cada um no seu... Cada um na sua baia, cara, né? E tal. Não tem aquele contato, cara. É bacana que você também, para quem assistiu, que agora a gente vai entrar na sua vida como cineasta, no filme Novembrada, você traz esse ambiente no início do filme, essa contextualização com uma sala de redação, as reuniões dos militares. Você mostra exatamente isso. Você realmente pensou em mostrar uma experiência tua nesse início do filme? Olha, eu com certeza o jornalismo, a reportagem, a fotografia, o repórter fotográfico, eu acho que é um ser especial. Eu me lembro assim que eu aprendi cedo nas redações que eu trabalhei, que muito repórter fotográfico é que conduzia o repórter. Ele tinha uma experiência de vida, um olhar de um observador assim muito privilegiado, e ele realmente conduzia até a reportagem e percebia coisas e dizia para o repórter que o repórter não percebia, né? Então isso sempre fez parte do meu imaginário, e até hoje eu adoraria trabalhar mais em cima desse tema do jornalismo. Eu acho que o jornalismo, eu realmente assim fui apaixonado pelo jornalismo. É ainda hoje a minha profissão, que é engraçado, porque embora eu tenha saído das redações dos jornais, eu me desliguei, de fato, eu considero, em 87, que foi o ano que eu fundei minha produtora. Mas ainda assim eu continuei com trabalho jornalístico, com freelance, e ainda retornei momentaneamente em 91, quando eu fiquei com o filme Desterro inacabado com ele, eu tive que voltei durante um ano para as redações ainda, até que eu pudesse me recompor financeiramente e tocar o filme até o seu final. Mas o jornalismo faz parte da minha vida e vai fazer sempre. E agora, recentemente, eu deixei a coordenadoria da TV Brasil em Santa Catarina, onde eu fiquei por 3 anos, e ali eu também me senti novamente um pouco jornalista, né, com muito prazer, e sou um assíduo leitor de jornal, adoro ler, sou um crítico assim, às vezes eu leio as reportagens, acho que falta pauteiro nos jornais, eu vejo as pautas muito fracas nos jornais, muita perfumaria, que é um termo que a gente usa nas redações, que é muito assunto fútil, que não diz nada, enquanto a realidade está pulsante aí fora, cheia de questões sociais, sabe, assim, urgentes, prementes, e o jornalismo não está dando conta disso. Então eu acho que está um jornalismo um pouco que é acomodado nas redações, entende? Porque você pode fechar um jornal hoje sem que um repórter vá para a rua fazer reportagem, só com textos que vêm de fora, de agências, de colaboradores e tudo, você acaba fechando o jornal do mesmo jeito. Mas não é isso o que os leitores, assim como os espectadores. E aí eu cumprimento a TV UFSC, nessa parceria com a TV Brasil também, entende? Porque a TV UFSC ela vem trazer uma coisa que foi uma luta nossa na época da TV Cultura, da extinta em Atumirim, TV Educativa, depois TV Cultura, e depois com a TV UFSC, que é transpirar um pouco a vida da cidade, da comunidade, desse povo. A gente quer se ver, a gente acompanha, você tem hoje, logo nós vamos ter 300, 500 canais, mas você vai querer selecionar aquele que fala do mercado público, do que está acontecendo nos bairros, do manezinho, das histórias dos pescadores. Eu acho isso maravilhoso e isso é espetacular e isso dá ibope, entende? Aí ficam essas TVs comerciais somente reproduzindo a grade nacional. Então são coisas que aconteceram em outros estados distantes da gente. Não, a gente quer ver o que está próximo de nós. Eduardo, a gente vai fazer uma pausa no UFSC Entrevista e no próximo bloco a gente conversa sobre as produções do cineasta Eduardo Paredes. Até daqui a pouco.